E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, como interpretar o gráfico de uma forma que você compreenda todas as movimentações técnicas e que você entenda qual o desejo gráfico daquele movimento. Então, você é muito bem-vindo ao canal, a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações para que você não fique de fora de nada. E, aos poucos, conforme a análise vai ficando mais clara, vai ficando mais viva, você vai entendendo realmente como é que funciona, as escamas dos seus olhos vão caindo para que você entenda a perfeição que é a análise de um gráfico, a perfeição que é você colocar toda a técnica à prova daquilo que você sabe diante do gráfico. Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui para que você venha a aprender realmente como funciona. Aqui ó, eu fiz uma entrada com uma taxa, entrei com mais duas taxas, seguindo aqui a movimentação gráfica, seguindo o contexto. Você viu que eu fiz as marcações de um canal ali. Tecnicamente esse canal é conhecido também como bandeira de alta. A gente faz essas marcações de figuras gráficas quando a gente procura movimentações mais longas, mais amplas. Então aqui, por exemplo, eu marquei, como você pode ver, a chamada figura de bandeira de alta. Que a bandeira de alta nada mais é que um movimento para ser rompido e o gráfico continuar seguindo a tendência. Fiz a entrada com uma taxa, depois fiz a entrada com mais duas taxas, ó. Ela não computou a primeira entrada, computou a segunda, duas taxas, fiquei no 2 a 1. Aqui o entendimento eu acho que você compreendeu, né? Tranquilo o movimento, ó. Movimento gráfico, tendência de baixa, fazendo a bandeira, a expectativa é que rompa a bandeira, que ele traga este mesmo movimento numa movimentação de tendência. Cadu, e se ele não fizer esse rompimento de bandeira? E se ele fizer o movimento para cima? Aí ele vem buscar liquidez aqui no início da região de resistência. Tudo bem? Entradinha aqui, ó, tá? O gráfico está bem com falta de financeiro de movimentação, mas peguei na correção dessa pequena micro de alta aqui. Perfeito, pena que não pegou as três taxas. O gráfico está chegando de novo numa região, ó. Vamos aproveitar a movimentação dele. Está chegando de novo numa região muito legal. Vou pegar novamente naquela região. Lembrando, pessoal, eu estou utilizando aqui o contexto gráfico. Ah, Cadu, esse contexto gráfico é o mesmo que você utiliza nos dias do mercado aberto? Sim, pessoal, é o mesmo que eu utilizo nos dias de mercado aberto. É o mesmo que eu utilizo todos os dias para analisar o gráfico. É o mesmo que eu utilizo todos os dias através de todos os mercados que eu já analisei durante anos. Anos, pessoal. Eu não estou falando de ontem, eu estou falando de anos. Todo dia o mercado é igual. Todo dia o mercado faz os mesmos movimentos. É claro que existem variáveis dos movimentos, mas todo dia o mercado mostra para você o que ele quer. E olha mais essa entrada aqui. Que coisa linda. A expectativa é de venda. A expectativa é de quebra da bandeira, tá lá. Fechou. Não poderia ficar de fora dessa entrada aqui, tá? Vamos analisar um pouquinho essa entrada aqui, mas antes, ó, você que é novo aqui no canal, no domingão tá estudando, tá procurando conhecimento, você está no lugar certo. Inclusive, eu deixo esse book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar e você estudar, onde eu falo aqui de 16 padrões de velas. São 36 páginas onde eu falo sobre esses 16 padrões, que são os únicos padrões que existem? Não, pessoal. Existem inúmeros padrões, porém, esses padrões acontecem todos os dias. Então você pode vir aqui no meu canal, ó, na descrição do meu canal, você vai ver o link para download, que é o meu canal do Telegram, lá na mensagem fixada. Você também tem aqui meu WhatsApp,
você tem meu Instagram e você também tem o link da área do aluno. O que é o link da área do aluno? É onde você entra para fazer o treinamento, onde você tem acesso vitalício, suporte diretamente comigo, onde você vai aprender realmente como que se faz, onde você vai aprender realmente cada detalhe, passo a passo, módulo a módulo, ensino a ensino, como fazer didaticamente essa análise gráfica com cuidado e com maestria. Abaixo de cada videoaula você também encontra o canal do Telegram, o meu Instagram e meu WhatsApp, tá bom? Uma vez que você chegou aqui, ó, no canal do Telegram, você vai abrir o canal do Telegram, vai estar aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, abre 2 links e aí você escolhe qual dos 2 links você quer baixar e baixa, tá? Aqui você vai ver resultados de alunos, ó, como o Jefferson, falando das 2 últimas aulas que ele assistiu no treinamento, e aí ele falou, não podia ficar de fora, finalizei com os Soros, batendo meta. Desde esse horário de ontem, pessoal, não abri mais mensagem de ninguém, tá? Sábado, domingo, estou tentando ficar mais tempo com a minha família, tentando dar mais atenção à minha família, então assim que eu tiver um tempo aqui, eu vou responder a todas as mensagens que eu recebi lá. Então, enquanto isso, durante a semana, horário normal, comercial, eu vou estar sempre respondendo, mas um sábado à noite, um domingo pela manhã, a não ser que seja urgente, né? Por isso que tem a área do aluno lá, que é onde a área do aluno, eu estou todo o tempo à disposição. Agora no WhatsApp nem sempre, porque às vezes acontece, por exemplo, 2 horas da manhã, alguém manda mensagem para mim de sábado para domingo. E meu telefone é meu telefone mesmo, tá? Não é um telefone para atender aluno, é o meu número particular. Então, às vezes a gente imagina que é um parente, que é alguém que está mandando mensagem, né? Então, isso às vezes tira um pouco a gente do seio da família, né? De estar ali dedicando o nosso tempo. Mas assim que eu puder, já vou responder todos que mandaram mensagem para mim, tá? Aqui o Gilson, batendo meta, postando. Aqui o Demir também, ó, batendo meta, os pássaros cantando, acordando, ó, a revoada de pardais, né? Fazendo 10-1. Ontem uma pessoa no Instagram mandou uma mensagem para mim com essa imagem do Demir, perguntou assim, como ele conseguiria ter essa consistência? O Demir tá aí para provar, só estudando, né, Demir? Só estudando de forma consciente, de forma correta, tendo disciplina, estudando um conteúdo que realmente te ensine, né? Aqui aulas que eu subo aqui no YouTube, todas as aulas são para te mostrar algo, né? Te dar dicas, super dicas para você mudar talvez a sua mentalidade no gráfico e cair as escamas dos seus olhos. Mostrar para você qual é o caminho verdadeiro da análise gráfica. Aqui é o Silvio, 18-0, tranquilo, batendo pelo celular, né, Silvio? Aqui é o William, eu acho que eu já li esse testemunho, o William falando aqui, ó, que há 3 anos ele só perdia com esses gurus da internet. Hoje ele agradece a Deus por ter conhecimento adquirido através de mim, né? Que Deus me abençoe. A nós todos, William, segue o plano, meu amigo, que agora você está no caminho certo. A Tânia aqui, ó, batendo meta, como sempre, o Luiz utilizando o indicador Hunter, tá? A ferramenta Indicador Hunter que eu explico lá no módulo 13 como funciona. Você que quer fazer aquisição também é só entrar em contato. O Will, o John aqui, ó, batendo meta, utilizando o Indicador Hunter também. O Wesley e assim por diante. O Márcio, né? E assim por diante, pessoal, tá? Entra aí, baixa o e-book, acompanhe os alunos. Aqui no meu Instagram, ó, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno também, é só mandar um direct aqui para mim, tá? Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados de alunos, 60% de desconto ainda para você fazer parte do treinamento da área do aluno. Link aqui, ó, para você fazer parte. Aqui você pode ver resultados de alunos, tá? E ver aí como eles prosperam e prosseguem na caminhada da consistência. Bom, vamos lá? Aqui o mercado, ó, essa entrada que eu fiz agora aqui, pessoal, simples, né? Ó, região de resistência, tinha uma outra região com doji aqui em 50% e região com 100% no movimento. Então aqui eu tenho um suporte de 100%,
Aqui eu tenho uma resistência de 100%. E aqui eu tenho 50%, correto? Correto. Esse 50% aqui ele é suporte. E aqui ele é resistência, tá? Então eu faço a primeira entrada, que foi aquelas 3 taxas, aqui, ó, em 50%, tá? A minha primeira entrada aqui. Deu bom? Deu bom. Por quê? Qual que era a expectativa? Venda. Qual era a força do mercado? Venda. O que o mercado me mostrava? Venda. Então em 50% aqui eu já fiz uma venda na movimentação. Como eu expliquei sobre o pavio e corpo para vocês esses dias, dá uma olhada aqui o candle que formou. Então no próximo, justamente próximo ao doji, eu não poderia ficar de fora. Fiz a minha entrada, não peguei as 3 taxas, peguei apenas 2. De repente ele chega novamente numa região de 100%. E o que eu faço? Região de 100%, vou lá e faço uma entrada novamente, pessoal. Fazendo uma entrada ali com taxa única, né? Trabalhando OTC, trabalhando mão baixa, fazendo o que? Mais uma entradinha. Ou seja, quando eu cheguei e comecei a fazer a análise do gráfico, eu entendi que eu teria que fazer vendas em resistências. Pelo contexto. Então, a primeira resistência que eu me deparei foi essa, e a segunda resistência foi essa. Simples assim. Então, se eu sei que de acordo com o contexto gráfico eu preciso fazer uma venda em resistência, eu preciso aguardar o preço chegar na região e mostrar um padrão. Após o padrão e ter a confirmação da movimentação, como aqui eu não tenho volume financeiro, eu faço a minha entrada. Então, se eu sei que eu tenho que vender em resistência, eu tive 2 chances. As 2 chances positivaças, né? Altamente lucrativo e altamente correta na minha entrada aí, fazendo o que tem que ser feito, batendo a meta no que tem que ser feito. Então eu fiz aqui, ó, a primeira entrada nessa região, que eu mostrei para vocês, depois na segunda região. Agora o gráfico está aqui, ó, neste movimento aqui, brigando justamente nesse suporte, ó. Tá brigando no suporte, tá fazendo movimentação. É o mesmo euro GBP. Vamos lá para o euro GBP? Vamos ver. O mesmo euro GBP. Vamos ver se tem alguma outra oportunidade ou se ele dá alguma outra oportunidade. A força, pessoal, que eu tinha falado para você no euro GBP ainda é uma tentativa de baixa, porque ele estava fazendo uma bandeira de baixa. Agora tem o seguinte, se ele demonstrar que por mais que a força é de baixa, ele, de acordo com o contexto, mostrar que ele tem interesse em continuar movimentações de alta, o que eu tenho a fazer? Eu tenho que continuar o movimento com ele. Então essa expectativa que eu falo para vocês de tentativa de movimentação, a gente faz a todo momento no gráfico. Então, por exemplo, naquele exato momento eu tinha 2 oportunidades de venda, não é? Como eu falei para você, ó, deixa eu traçar uma linha aqui, ó. Eu tinha uma oportunidade de venda aqui. Deixa eu até aumentar a linha aqui. Deixa ela branca para ficar melhor para você. Ó, eu tinha uma oportunidade de venda aqui nessa região. Depois eu tinha uma oportunidade de venda nessa região. Essa região ainda continua uma oportunidade de venda? Continua, mas olha o que aconteceu com o gráfico. Ó. Ele veio aqui abaixo, fez fundo, depois voltou, fez fundo e agora fez um candle como esse. Um candle como esse, eu tenho expectativa de venda? Ainda tenho. Só que a minha expectativa de venda, onde ela está? Está lá em cima. Diante de um candle de força como esse, eu posso ficar numa expectativa que ele faça pelo menos mais um candle de movimentação de alta pela força que ele fez? Posso. Por quê? Porque ele não chegou ainda ao destino. Está lá, ó. Ele não chegou ao seu destino ainda. Então, se você me perguntar assim, como saber se a tendência chegou ao final? Aprenda a analisar o gráfico, né? Como analisar o gráfico e saber como a tendência chegou ao seu final? Poxa, olha aqui comigo, deixa eu tirar a linha aqui, ó. Vou mostrar para você, tá? De uma forma simples, tá, pessoal? É claro que se você quiser se aprofundar, entender todo o dinamismo, entender os detalhes, isso você vai ver no treinamento. Aqui são dicas, tá? Eu falo isso para todo mundo quanto a isso. Primeiro pensamento de venda, região de 50%.
Segundo pensamento de venda, região de 100%. Quando o gráfico vem, faz este fundo aqui, o que ele me mostra? Ele me mostra um outro movimento de fundo. Quando ele entra um candle desse tamanho, pessoal, desse tamanho, ou seja, aquela bandeira que a gente estava analisando no começo, ó, essa bandeira ela tinha sido rompida. Lembra que eu falei da bandeira que ela tecnicamente poderia romper e fazer a mesma trajetória da tendência? Pois bem, a tendência ela não continuou. Ou seja, o gráfico diz assim, não quero continuar a tendência. E de repente voltou para dentro do canal. Voltou ao canal, não voltou para dentro, né? Fica um pouco um pleonasmo vicioso aí. Então voltou ao canal. Quando ele faz um candle desse tamanho, dá uma olhada no tamanho do candle. E eu tenho a expectativa de resistência nessa região, olha o espaço que eu tenho para movimentação do gráfico ainda. Ou seja, então eu sei até onde a tendência pode ir para fazer uma correção. Seja, se eu estivesse olhando o gráfico aqui, num gráfico de 1 hora, de 10 horas ou de uma semana, seria a mesma coisa. Ah, Cadu, mas você está olhando em 1 minuto. Tá, vamos supor que aqui não está marcado que é 1 minuto, ó. Vamos supor que aqui não está marcado que é 1 minuto. Você sabe qual é o time gráfico daqui que eu estou olhando? Não, né? Então se fosse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, não importa. O gráfico é fractal, então a expectativa de movimentação é a mesma. O entendimento é o mesmo. Então, se dentro de um contexto gráfico ele ainda tem a oportunidade de avançar até uma próxima região para fazer uma correção, é claro, né, pessoal? Eu estou vendo um contexto gráfico. Eu tenho regiões. Eu estou vendo as tendências. Existem padrões de vela. Existe o volume financeiro empregado aqui no mercado. Eu já vejo o volume aqui de baixa, eu vejo o interesse de venda. Só que ao mesmo tempo, os compradores estão brigando na região. Então eu posso criar uma expectativa de esperar o mercado chegar até aqui essa região tranquilamente. Ah, Cadu, aí vem sempre alguém que fala assim, ah, Cadu, mas eu já fiz isso e o gráfico fez assim, ó, reverteu. Por que isso acontece? Isso acontece porque você não tem contexto para continuar subindo com a movimentação gráfica. Não adianta você olhar um candle, e eu já falei isso 1000 vezes para vocês, não adianta você olhar uma vela e achar que porque você olhou uma vela que ela é obrigada a fazer movimento de alta. Você tem que entender contexto. Então, quando não existe ou não faz esse movimento esperado, é porque não tem contexto. E olha o que aconteceu. É mágica? Não, pessoal, é análise. Ó, o gráfico veio, fechou na máxima do 100% que é o pavio, deixou aqui um padrão de vela e aconteceu o quê? Ó, uma pequena correção. Ou seja, do movimento que eu fiz a entrada aqui, até onde ele poderia corrigir? Até a próxima resistência. Então, até onde pode ir uma tendência? Se ela sai de um suporte, ela pode ir até uma próxima resistência. Se ela sai de uma resistência, ela pode ir até um próximo suporte. Agora, qual é a resistência e qual é o suporte que ela pode ir? Porque o que as pessoas têm na cabeça? Elas têm na cabeça que tudo isso aqui, ó, tem que ser marcado. Ó. Tudo isso aqui tem que ser marcado, né? Tem um monte de gente que trabalha assim, ó. Ah, Cadu, então se o gráfico sai desse fundo aqui, ó, né? Se o preço sai desse fundo aqui, deixa eu trocar a cor, ele sai desse fundo, como eu sei que é essa resistência aqui? Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Aí o que acontece? A pessoa se perde. As pessoas se perdem, é claro. Por quê? Porque não conhecem o contexto gráfico. Então, existe um contexto gráfico a ser analisado, existe uma tendência a ser analisada. Então, até o exato momento onde ela poderia ir, ela foi tranquilamente. Até onde uma tendência pode ir. Assim, você sabe como trabalhar o gráfico, você sabe como corrigir o gráfico e você sabe como analisar ele de forma correta. Assim como eu fiz lá na primeira entrada, ó, há praticamente 20 minutos atrás, nem isso. 20 minutos para bater uma meta aqui, ó, simples, tranquila, num domingão pela manhã. Primeira entradinha de venda, né, com 3 taxas, computou 2. Segunda entradinha de venda na região e aqui entradinha de compra. Eu não precisei nem mudar de ativo, tá? Fiquei no Euro GBP, em OTC, fiz minhas entradas, bati minha meta. Entendendo até onde uma tendência pode ir. Então, se aqui, nesta tendência, essa tendência aqui, ó, eu tinha a expectativa que ela poderia
fazer um movimento de correção e voltar, fiz a minha entrada aqui, ela não corrigiu, rompeu. Mesmo rompendo, eu fui bem na operação por causa da força gráfica e do contexto. Quando ela chega aqui, aí, meu amigo, aqui é a entrada perfeita, o preço volta. Quando o preço volta e chega nessa região, eu entendo o quê? Que ela pode continuar até a próxima região. Então, entendendo as regiões de micro tendência e de macro tendência, entendendo as regiões de micro regiões e macro regiões, eu consigo entender até onde a tendência pode ir, né? Então assim você começa a aprender a como analisar o gráfico e saber até onde a tendência pode ir. Tudo isso ligado ao contexto gráfico, que eu sempre falo, onde nós vemos o contexto gráfico, as regiões micro e regiões macros, né? As micro regiões de tendências, as macro regiões de tendência, as tendências em si, com os padrões de velas e o volume. É claro que esse assunto é um assunto muito mais aprofundado, onde você pode aprender de forma simples e objetiva, tendo suporte diretamente comigo via treinamento. Caso você queira fazer parte, os links estão aí abaixo na descrição. Aprenda então o que? A analisar o gráfico, tá? Nossa hashtag de hoje, aprenda a analisar o gráfico para entender até onde pode ir uma tendência. É um domingão, não quero me estender. Você pode aprender mais, as escamas dos olhos podem começar a cair, você entender o gráfico de uma forma correta. Quer vir para o treinamento? Quer ser um vitorioso como você viu com os alunos aí? Será muito bem-vindo, tá bom? As inscrições podem ser feitas a qualquer momento do dia, da noite, fim de semana, madrugada, não importa o horário. É só entrar aí no link e fazer a aquisição de forma automática. Quer fazer aquisição sobre o indicador também? É só entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para vocês. Hoje é domingo, semana começando. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e eu vejo vocês numa próxima aula, num próximo trade. Fui!